Vintage Cake junino. Vamos decorar comigo? A cobertura que eu tô usando é um buttercream. Gente, o buttercream é uma maravilha. Eu só uso ele pra cobrir e decorar os meus bolos, porque é uma cobertura super coringa. Ele tava 100% congelado, e aí eu tirei ele mais cedo do congelador, ele ficou em temperatura ambiente. Ou você pode também descongelar de 30 em 30 segundos no micro-ondas, que dá super certo. Aqui ele tava em temperatura ambiente, e aí eu vou colocar mais alguns segundinhos no micro-ondas pra chegar numa textura melhor pra eu conseguir espatular ele. Eu tinha colocado algumas gotas de azul marinho e dei uma batida aqui. Agora eu vou limpar tudo aqui, tem umas partes que o corante não pegou, então vou raspar aqui bem direitinho pra pegar tudo. E vou dar uma mixada, vocês vão ver a cor que vai ficar. Já cheguei aqui no azul que eu quero. E ó, o buttercream verde, ele tá descansando. Então, enquanto eu espatulo o fundo azul, o verde vai esfriando aqui. Então, vamos pro que interessa. Vamos começar a espatular esse bolo. Eu passei ali um pouquinho de brigadeiro no fundo pra poder colar. E agora eu tô medindo a distância do bolo no cake board pra ver se ele tá centralizado. É uma técnica que veio da minha cabeça. Eu sempre gosto de usar o saco de confeitar pra colocar o buttercream dentro e confeitar o bolo. Eu não faço aquele fundo branco. Aqui, no caso, como era um bolo colorido, eu já fui fazendo com essa mesma cor. E o saco de confeitar, ele ajuda muito distribuindo melhor o buttercream no bolo, a cobertura no bolo todo, né? Fica uma distribuição mais igual. Pelo menos assim, me auxilia bastante. Eu já uso essa técnica desde sempre, basicamente. No comecinho eu usava a mão livre mesmo, ia colocando junto com a espátula, mas eu vi que realmente assim, com o saco de confeitar fica bem melhor, né? E aí eu vou passando em tudo. Por último, eu coloco na parte de cima. E, gente, isso foi o que funcionou pra mim. Então, eu já tentei outras técnicas, mas não achei legal. E facilita um pouco mais, fica melhor distribuído. Uma coisa que o corante faz no buttercream deixa ele mais lisinho, ele mais maleável. Então, ele fica melhor de você trabalhar, de você espatular, de você alisar o bolo. Bom, ali primeiro comecei alisando pela parte de cima, né, numa angulação um pouco inclinadinha, e só a mão da espátula que fica parada, a outra mexe, vai rodando a bailarina. É legal você também ter uma bailarina boa, né, que ela tem uma boa rodagem ali, uma boa rolagem, para que você não tenha problemas e não fique marcado o seu bolo. Depois eu passo a espátula para a lateral e aí é a mesma coisa. Para você raspar, para você alisar na lateral, a espátula fica coladinha no bolo, você só vai pressionando ela ou tirando. Ela não se mexe. O que mexe é só a bailarina com a sua outra mão. Agora eu vou cobrindo todos os buraquinhos que ficaram sem o buttercream e depois eu faço a mesma coisa com a raspagem. E agora voltando ao assunto, né, de usar o saco, de não usar. Na confeitaria, de modo geral, gente, é o que funciona melhor pra você. Se o que funciona melhor pra você é um outro tipo de técnica, ótimo, né? Mas quanto mais a gente souber as opções que a gente tem, né? A minha técnica não tá dando muito certo desse jeito, esse tipo de bolo que eu tô fazendo, então eu vou tentar de outra maneira. É isso, você vai tentando e vai se adaptando até o que você achar melhor pra você. E, particularmente, eu sou um pouco perfeccionista na hora de confeitar os bolos. Eu tô aí alisando, vejo se tem mais algum buraquinho, aliso a parte de cima, tiro o excesso, raspo a lateral mais uma vez, e assim vai até eu achar que tá bom, né, o suficiente para eu começar a passar para uma outra técnica ou fazer uma outra coisa no bolo. E confeitar bolo é assim, é uma arte, principalmente a arte da paciência que você tem que trabalhar. Tem dias que você vai espatular um bolo em 10 minutos. Mas tem dias que você tá ali abençoada, né, ou abençoado, e você vai demorar 1 hora para confeitar um bolo simples. Então, assim, quanto mais tempo você tem, quanto mais técnica você tem, mais rápido você vai fazer, né? E é paciência e prática mesmo.
Gente, vocês vão me perdoar, mas eu não sei numeração nenhuma de bico de confeitar, tá? Eu vou olhando assim, vejo qual o desenho que eu quero e vou fazendo. Aí eu comecei a fazendo o trabalho de bico pela parte de trás do bolo. Vocês veem que ali, ó, tá vendo? Tem o corte, né? Onde eu finalizei ali o bolo, na vertical. E aí eu começo ali por trás e vou fazendo pela frente, né? Porque aí quando chega na frente, ele já tá mais... o bico já tá mais regular, né? O desenho dele. E aí, mais uma vez, vou começar a fazer ali a parte de cima nos detalhes, procuro onde é a parte de trás do meu bolo. E, gente, tudo é repetição. Aí, no começo, eu comecei a fazer, né, o bico ficou um pouco irregular e depois, com o tempo, ele vai ficando igualzinho, né, fica mais regular. E tudo é repetição, tudo é prática, assim como qualquer coisa. Assim como você praticar um esporte, quando você começa a dirigir, tudo é prática. Quanto mais você pratica, mais rápido você faz, melhor você fica, né, naquilo que você está fazendo. Na confeitaria não é diferente. Quanto mais você pratica, melhor você fica, mais rápido você faz, mais rápido você tem ideias. Inclusive, isso é uma outra coisa também que a cliente veio com essa ideia de vintage cake junino, que eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer um vintage cake junino? Fui procurar inspirações de vintage cake junino, não tinha nenhuma, e aí eu fui trabalhando a minha criatividade. Pra quem não sabe também, eu sou arquiteta, então eu tenho esse lado da criatividade um pouco aflorado. E aí começou a vir essa ideia de fazer um fundo de fogueira com céu estrelado, né? E a ideia foi surgindo e assim surgiu essa ideia do bolo, de fazer assim dessa maneira. Gente, uma coisa do vintage cake, ele tem bastante detalhes, mas quanto menos é mais. E isso é muito importante também em relação à proporção. Se você usar um bico muito grande num bolo pequenininho, vai ficar um pouco estranho, né? Pode ficar um pouco estranho. Assim como se você usar um bico muito pequeno num bolo muito grande, vai ficar esquisito também. Então você tem que ver a proporção aí do bico que você vai usar para poder fazer cada detalhe, né? E cada detalhe tem um bico diferente. Vocês me perdoem, mas eu não sei o número dos bicos que eu tô usando. Eu vou olhando e vou vendo o que é melhor pro desenho que eu quero. Então, eu dei essa ideia que eu tive, né, de fazer o fundo de uma noite estrelada, com a fogueira e tudo mais. A cliente super aprovou e eu fui fazendo, né? Cheguei nessas cores. O importante do vintage também é a combinação de cores para que fique um bolo legal e criativo. E aí, cheguei nessa ideia também de colocar alguns girassóis, né, desenhados. Mas, graças a Deus, a cliente achou uns mini girassóis. E aí, eu não sabia ainda como usar. E aí, na hora, me veio essa ideia de revezar ali, né, com os corações rosas e ficou lindo. Olha esse resultado, olha como vai ficando, né? E aí você vai testando ali. Se não tivesse ficado legal, eu ia tirar e tentar colocar esses girassóis em outro lugar. Mas ficou muito legal. A ideia. E aí eu vou adicionando os detalhes. Depois eu coloquei essas bandeirinhas aí em cima, né? Porque eu achei que faltou um pouco de junino. E também coloquei as fogueirinhas, que aí deu outro ponto de cor no bolo, né? Essa parte laranjinha, como o fogo, né? As bandeirinhas também fiz na lateral, além da parte de cima. E esse foi o resultado final. Eu fiquei apaixonada. E se você gostou de ver esse vintage cake junino ganhar vida, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal. E conta aqui nos comentários se você já experimentou usar buttercream, se você já gostou. Se você nunca usou, o que você está esperando, né? O que falta para você usar? E se você já usou, como que foi a sua experiência? Bota aqui que eu vou responder com vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!